Bom, nós tivemos registrados pelos bombeiros e pela Polícia Militar 4 acidentes de trânsito, ou seja, estamos na média, né? Pelo menos 4 acidentes de trânsito acontecem na cidade de Matão por dia. Isso, infelizmente, não tem jeito, né? Isso, infelizmente, não tem jeito. Mas vamos lá, vamos às demais ocorrências. Adolescente foi detido com drogas e simulacro de arma de fogo no Jardim Paraíso. Olha só como aconteceu essa ocorrência. Segundo consta em boletim de ocorrência, a equipe policial com o Cabo Miguel e o soldado Scavone estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Paraíso no momento em que foi abordado um sujeito em atitude suspeita. Durante buscas pessoais, foi localizada uma pochete e nela havia a quantia de R$ 45,75, além de 5 Eppendorfs com cocaína. O garoto de 16 anos disse que em sua residência havia mais produtos referentes ao tráfico. A polícia foi lá. No local havia uma balança de precisão, um capuz ninja, uma touca ninja, um capuz tipo balaclava e um simulacro de arma de fogo calibre 38. O adolescente foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde o delegado Dr. Alfredo Gagliano Júnior registrou o ato infracional de tráfico de drogas / apreensão de simulacro de arma de fogo e logo após liberou o adolescente para a conselheira tutelar Ana Cristina, que ficou responsável pelo menor. Muito provavelmente não foram encontrados responsáveis, né? Mas aí ninguém foi preso e aí nós não tivemos informação, porque é menor, e aí a gente não recebe informação de nenhum tipo, o que aconteceu com o garoto a partir daí. O fato é que a partir daí ele continua com a nítida sensação de impunidade. Infelizmente. Ah, Fábio, mas seria então melhor baixar a maioridade penal. Não há necessidade, na minha opinião, não há necessidade de baixar a maioridade penal. Eu acho que seria necessário um dispositivo para que alguns tipos de crimes, né, que aí o legislador determinaria quais seriam, desde que respeitadas as opiniões dos delegados, dos policiais militares, enfim, de quem está no meio, em contato com os promotores, enfim, que está em contato com essa garotada, né? Identificar quais seriam os crimes em que o sujeito perderia os benefícios do ECA dentro daquele crime praticado. E um número de reincidências mínimas, ou máximas, no caso seriam máximas, de reincidências máximas, que ele também, o menor, perderia os benefícios do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a minha opinião. Porque se nós fizermos isso, o menor vai perder a sensação de impunidade. E pior, ele vai sair da proteção do ECA se ele cometer um crime contra a pessoa, se ele cometer um crime hediondo, se ele cometer um crime violento. E ele perde os benefícios do ECA e a proteção do ECA se ele reincidir em alguns crimes. Então, tráfico de drogas, por exemplo, né? Tráfico de drogas. 2 ocorrências, por exemplo, de tráfico de drogas, ou 3 ocorrências de tráfico de drogas, tira do ECA e vai para a justiça comum. Então vai ser preso. Aí não é só medida socioeducativa, não, aí é prisão mesmo. Ah, Fábio, mas a prisão, você vai dar faculdade do crime. Será? Não é bem assim que as coisas funcionam. Isso aí são aqueles mitos que vêm pela internet, igual a loira do banheiro, né? Que todo mundo jura que viu, mas na realidade nunca existiu, né? São os mitos que a gente tem, que o menor, quando vai para a Fundação Casa, ele fica pior. Não é verdade. O índice de recuperação da Fundação Casa é muito grande, né? E o grande problema é o vagabundo do moleque, que ele acha que ele está protegido e que ele vai ficar impune pelo crime que ele está cometendo. Esse é o problema. A sensação de impunidade. Esse que é o problema. Quando a lei chega com a sua mão e pega o menor, mesmo que seja para a medida socioeducativa, a grande maioria se regenera. A grande maioria se regenera. Porque aí sentiu o peso da lei, né? Então nós estamos, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, esse é um jornal opinativo, eu sou jornalista, né? No alto dos meus 50 anos tenho condições de opinar por todos esses anos que estamos lidando com o menor nos nossos trabalhos e dentro da área jornalística também. Então a gente pode emitir uma opinião. E na minha opinião,
não vejo por que baixar a maioridade penal, porque aí já está difícil dar veículo automotor na mão de adolescente de 18, imagina de adolescente de 14, de 16, né? Aí já viu. Mas na minha opinião deveria haver um dispositivo no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que fizesse com que o menor perdesse seus direitos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante crimes praticados ou reincidência em crimes. Isso na minha opinião. Porque quando o menor sentir o peso da mão da lei, aí a probabilidade dele se regenerar é muito grande. Até porque, se nós baixarmos a maioridade penal, é muito provável que nós teremos quase que uma perseguição aos PPPs. Me perdoem, não sou racista, evidentemente, a gente luta contra isso, mas é o chamado PPP, preto pobre da periferia, que seria caçado pela justiça, vamos colocar assim, do nosso país, certo? Se nós utilizarmos um dispositivo que o menor perca os direitos do ECA quando em situações específicas, a probabilidade disso acontecer vai ser um pouco menor, né? Então, na minha opinião, seria isso, tá? 8 horas com